Shalom, graça e paz. Nós vamos dar agora continuidade ao nosso estudo sobre o que nós tínhamos falado sobre evangelho, salvação, condenação, reino de Deus, das boas novas. Eu havia comentado que 99% das pessoas não sabem nem o que é boas novas, não sabem o que é pregar o evangelho, não tem nem ideia do que é reino de Deus, né? Como é que eu vou pregar o evangelho se não tem nem ideia do que é o reino de Deus? Então eu gostaria que você desse continuidade comigo. Nós vimos no vídeo anterior sobre a criação de Adão, a comunhão que Deus tinha com Adão, essa perda de comunhão, o que era pecado, né, que é se rebelar contra Deus, apostatar de Deus, né, se afastar de Deus, as consequências desse afastamento, a perda dessa comunhão com Deus, a destruição da humanidade em Gênesis 6, né, com o dilúvio, o justo, não é o justo Abraão, que Deus abençoa e diz, olha, a partir de ti eu vou gerar, serão abençoadas todas as nações do mundo, né? E Abraão gera Isaac vai ser um dos patriarcas, Isaac vai ter seu filho Jacó vai ter aquela experiência com Deus da escada, né, onde ele via os anjos subindo e descendo, subindo no Monte Moriá, lugar sagrado, não só para Israel, mas sagrado para o mundo todo, e sagrado, é a menina da vista dos olhos de Deus, aquele local, né? E aí eu coloquei ali que em Moisés, com Moisés Deus vai se revelar, com 2 milhões e meio, 3 milhões de judeus ali, de israelitas ali embaixo, de hebreus ali embaixo, né, da montanha, e Deus no seu kavod, no seu Shekhinah, ele se manifesta a Moisés, ao povo, né, porque todo mundo vê a glória de Deus ali, obviamente não vê em Deus, e essa experiência resulta não só nas tábuas dos 10 mandamentos, que na verdade são 10 palavras, né? No hebraico são 10 palavras, 10 pronunciamentos, mas também em toda a Torá, né? Porque no Moisés desce ali, já está com a Torá inteira. Tá? Ele vai passar essas informações aos sacerdotes, que vão transcrever, e isso vai ficar para nós, né? Então a Torá, ela eu disse no outro vídeo que Torá não é lei, não pode ser traduzido como a lei, porque essa tradução ela tem o objetivo de tornar a ideia dos judeus como uma carga pesada, difícil de aguentar, de aceitar. A própria Torá é uma lei. Aí eles botaram na cabeça do povo cristão de que a Torá já era, né? Que a Torá já deixou de ser o que ela era e agora são outros tempos, é o tempo da graça, né? Então a Torá não tem mais valor nenhum. Tem. Até porque o Messias mesmo diz, eu não vim abolir a Torá, eu vim cumprir. Ó, se ele é exemplo para nós, né? O Paulo não diz, ser imitadores do Messias como eu sou dele, né? Ser meus imitadores como eu sou imitador do Messias. O que ele quer dizer? Como é que eu vou imitar o Messias? Por tabela. Se eu vou imitar Paulo, eu vou imitar o Messias por tabela. E como é que eu vou imitar o Messias? O Messias era cumpridor da Torá. Ele cumpria o Shabá, ele tinha as suas leituras nas sinagogas, o ensinamento todo dele, ele é citação da Torá, ela é a repetição da Torá, ele leva as pessoas que estão à volta dele a ter conhecimento verdadeiro, genuíno da Torá. A diferença é que aqueles fariseus, aqueles escribas ali, que aqueles ali eram carga pesada mesmo, né? Eles tornaram a Torá alguma coisa diferente do que ela era. Então Jesus ele veio completar a Torá, ele veio dar sentido à Torá para que as pessoas pudessem entender. Bom, então nós temos ali, o que é a Torá? O que aconteceu no Monte Sinai que é tão importante? A Torá ela são um conjunto de instruções, né? A palavra Torá em hebraico é isso aí, instruções, ensinos. Que instruções são essas? A gente poderia dizer que são 613. Isso foi contado, né? Os nossos sábios, os nossos sabinos contaram. Você pegar lá, você pode sair contando e vai dar 613 mandamentos. Mandamentos positivos e negativos, né? Os negativos são aqueles que não podem fazer isso. E os positivos é que isso vocês devem fazer. Né? E aí nós vamos ter experiências fantásticas lá no Monte Gerizim, no Eval, onde no Monte Gerizim nós vamos ter as bênçãos de Deus, e aquele Monte Eval, a maldição que Deus imputa, né? E olha bem, entre os dois montes que estão nas proximidades então na vizinhança de Israel, o povo está aqui embaixo, no vale desses dois montes,
a arca está aqui, os sacerdotes estão aqui, Arão está aqui, os levitas estão na sua volta, o povo está na sua volta. Então nós temos a igreja ali, a congregação. A igreja em hebraico é congregação, e ela se refere sempre a Israel. Israel está ali, no meio dos dois montes. Aí num monte se vão se evocar as bênçãos pela obediência, e no outro monte as maldições pela desobediência. E o povo diz, amém, amém. Cada vez que é lido um dos mandamentos de obediência, amém. Cada vez que é lido um dos mandamentos que resultariam em maldição, né? As instruções que não deveriam ser feitas, né? Porque resultaria em maldição, amém. Então o povo está tomando conhecimento do que deve ser feito. Isso aqui gera bênção, isso aqui gera maldição, isso aqui gera vida, isso aqui gera morte. Aquilo que Deus fez lá no início, em Gênesis. Olha, se você me obedecer, você tem a eternidade, a vida eterna e a vida eterna comigo, porque eu sou eterno. Aí Adão resolve ser Deus, né? Ele acha que poderia ser Deus, divino, posso tomar decisões, e aí quebra essa comunhão. Agora Deus está no Monte Sinai estabelecendo de volta essa comunhão. E essa comunhão tem regras. Essas regras é a obediência da Torá, das instruções. E aí vem os tais sacrifícios. E essa palavra não existe na Bíblia como sacrifício. Ela existe como korban. Korban, no hebraico, tem sentido de aproximação. Aquele ato ali, que está sendo feito diante do sumo sacerdote, é um ato de aproximação com Deus. Por isso que a palavra korban, ela distingue muito da ideia de sacrifício, dá uma ideia muito de matança. Eu mato o ovelhinho, o cordeirinho e ponto. Não é isso. É que aquele rito ali, aquela transmissão de responsabilidade, né? Aquele cordeiro está morrendo no meu lugar, né? É uma maneira de eu entender o resultado da desobediência e entender mais do que tudo, presta bem atenção, que essa é a coisa mais importante que eu vejo na Bíblia. Se você olhar o Velho Testamento, se você ler realmente com amor no coração, com santo temor, você vai ver ali várias vezes Deus falando assim, eles foi perdoado o pecado, eles foi perdoado o pecado, eles serão perdoados os pecados, eles serão, cada corban que era oferecido assim, eles serão perdoados os pecados. Ofereceu tal corban, eles serão perdoados os pecados. Qual é a ideia da corban? É me aproximar de Deus. E para eu me aproximar de Deus só tem uma maneira. É claro que eu, como eu falei, é fazendo a vontade dele, obedecendo a ele. Mas só tem uma maneira, ele me perdoando. E aí vem o sentido da palavra perdão. Vem de Kippur, de Kippuret, né? Que é a ideia de encobrir. Eu não vejo os pecados de vocês mais. Então o dia de Yom Kippur, o dia da expiação, é o dia mais importante em Israel. É um dia anual, né? E vai ter um jejum de 25 horas, onde o povo vai, sim, fragilizar seu corpo, vai anular seus prazeres físicos, e vai ser um dia de tremenda dedicação e de temor e tremor. O sumo sacerdote ele entra no mais sagrado dos lugares, no Santo dos Santos, que é a representação, a figura do céu dos céus, e ele representa ali todo o povo de Israel. Então, os sinos que estão na roupa dele ali, ele está em movimento, né, constante ali. Caso parasse de tocar aqueles sinos, era sinal que ele tinha morrido. Se ele tivesse morrido, era sinal que Deus disse, olha, eu não perdoo ninguém. Então o povo ficava ali, milhões de israelitas ficavam ali, esperando esse momento maravilhoso e de temor, né? Aí quando o sumo sacerdote saía, ele impetrava as bênçãos sobre Israel, e aí estava definido que Deus perdoou o pecado de Israel. E o que significa isso? Nós podemos continuar juntos. Nós podemos continuar andando juntos. Eu vou andar com vocês. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus de vocês, minha gente, ele está dizendo. Eu amo vocês. Vocês, olha o que o Salmo diz, vocês são a menina dos meus olhos. Está falando para Israel. Vocês são um povo santo. Vocês são como a minha esposa, a minha noiva. São palavras das Escrituras. Eu amo, vocês são meus filhos. Vocês são meus servos. São palavras de amor
de Adonai pelo seu povo. E o que ele está mostrando ali? Nós estamos juntos de novo. Isso é um reino. Por isso que Israel é um reino. É o reino de Deus. Ah, mas tem Davi, tem Salomão, tem vários reis. Tudo bem, são reis humanos. Mas até mesmo Davi, né, o rei mais amado de Israel, todos reconhecem, e existem, depois eu posso colocar para você aí embaixo, bênçãos que nós dizemos, né, até hoje, que diz assim, ó, Rei do Universo. Né? Rei do Universo é Deus, ele não é rei só de um pedaço de territorial geográfico, ele é rei de todo o universo. O que ele está dizendo ali? Eu sou o rei de vocês são o meu povo, vocês são meus filhos, mas vocês são meus filhos. Presta bem atenção nessa expressão, vocês são meus filhos. Nós vamos ver lá nos evangelhos, que João diz que é todo aquele que crê, que confiou nos méritos do Messias, confia no Messias, foi lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós temos um resgate aqui do Velho Testamento. Mas como assim? Mas não é Jesus ou a Torá? Meus irmãos, minhas irmãs, o Messias ele está dentro da Torá. Ele está sendo anunciado dentro da Torá. A revelação do Messias, tal como ele era, como ele deveria ser, e vai se apresentar na pessoa de Yeshua, Hamashiach, que como é traduzido nas Bíblias como Jesus, ele está ali na Torá. Ele está nos Salmos, ele está nos profetas, ele está nos escritos. O Messias não é uma invenção da nova época, da nova aliança. Se ele é uma invenção, ele é uma invenção ali da Torá. Entendeu? Ele é desenhado, ele é esculpido, ele é definido, ele é caracterizado dentro da Torá. Ele vai se manifestar. Por isso que os judeus, lá na época de Yeshua, eles só tinham dois pontos de vista. Ou eu confio que ele é o Messias, ou eu acho que ele não é. Mas até eu acho que não é, eles tinham que tentar achar esse não é pelas Escrituras. Por isso que Yeshua diz, eu vim para os judeus. O ministério de Jesus foi para os judeus. Os apóstolos eram judeus. Quando nós temos a Paulo, Pedro, João, Tiago escrevendo as cartas, as epístolas tão necessárias, eles estavam escrevendo porque eles eram judeus. Não foram gentios que escreveram, foram judeus que escreveram. Por quê? Porque eles tinham esse conhecimento da Torá. Ninguém mais do que eles tinha essa base para poder falar sobre o Messias. Entendeu? E aí, quando eles estão falando lá, quando a gente lê as cartas de Paulo, você não pode acreditar que ele já tinha o Novo Testamento pronto, ele não tinha. Quando Paulo está escrevendo as suas cartas, nem os 4 evangelhos estavam já escritos, definidos. Então ele não está, ele está sempre argumentando em cima do que o pessoal chama de Velho Testamento, da Torá. E o que eu estou colocando isso aqui? Porque a Torá é o centro de tudo. Ah, mas não é Yeshua? Yeshua é a Torá. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você olhar na Antiga Aliança, no Velho Testamento, a Torá é o caminho para se aproximar de Deus. É a verdade, porque não existe outra verdade a não ser a palavra de Deus. Está lá também a luz, né? Que conduz a Deus. E é a vida, porque o que a Torá diz? Se vocês obedecerem, vocês terão a vida. Então Jesus, ele é a Torá. Ele é a Torá humanizada, na forma humana ali. Ela é a expressão total de Deus, a Torá é a expressão de Deus. Se você olhar a Torá com carinho, você vai entender que Deus só quer o quê? Eu quero estar junto com vocês, eu quero estar com vocês, eu quero amar vocês. Eu não criei Adão para ficar longe um do outro, eu criei Adão porque eu quero estar perto dele. Eu não criei o Jardim do Éden só porque eu sou um jardineiro. Não, eu amo a vida, eu amo a criação. Eu fiz a criação para vocês, seres humanos. Eu fiz a criação para a humanidade. Eu amo vocês. Só que a gente vai ter que se relacionar do meu jeito, porque eu sou Deus. Do jeito que vocês são, não dá certo. Essa rebelião de vocês constante, essa insubordinação de vocês constante, essa desobediência, não dá certo. Então eu vou estabelecer instruções para nós estarmos juntos. A Torá. Quando Yeshua vem, ele diz, eu sou o cumprimento da Torá. Vocês podem se espelhar em mim porque eu sou o cumprimento da Torá. Eu sou a complementação, o aperfeiçoamento da Torá, ele vai dizer assim lá em Mateus 5.
O resgate da comunhão está relacionado a isso. Essa perfeita unidade de Deus, o desejo de Deus de andar com o seu povo, de construir um povo. Esse povo, ponha na cabeça uma coisa, é Israel. Todo o tempo você vai ver, todos os textos, você vai ver que é Israel. Num vídeo eu vou tratar com você de Isaías, você vai ver que ele aponta para Israel. As boas novas não são, a palavra traduzida como evangélica, boas novas, não são uma invenção do Novo Testamento, ela está lá em Jeremias, e ela é destinada às tribos de Israel. As boas novas são as tribos de Israel, as boas novas são para Israel. Mas para aí, Pedro, e agora? E quem não é judeu? Os judeus vão ser alcançados pelo povo de Israel, pelos judeus, pelos escritos de Israel, pela Torá. Yeshua era judeu, os apóstolos eram judeus, está entendendo? No início, Deus levantou Israel para ser luz para as nações. E ele continua sendo, Deus não desistiu disso. E aí você vai ver ali que o Yeshua fala para os seus apóstolos, vocês são luz, luz do mundo. Então ele está trazendo de volta essa competência da Torá, da competência de Israel para iluminar o mundo. Quem é que está no mundo que não é Israel? Os gentios. Qual é o objetivo de Deus? Os gentios estão incluídos no meu plano. Eles também vão habitar o Gan Eden. Vai ser o meu reino. Nós vamos tratar isso depois. Nós vamos tratar qual é a mensagem do central do Evangelho, né, das Boas Novas. E nós vamos tratar de reino, o que é reino. Para depois você entender o que é salvação e o que é condenação. Que aí você vai estar com toda a ideia pronta, completa, do que significa evangelizar. E do que significa reino de Deus, o que significa salvar, condenar. Dá para entender isso? É amplo, né? Não dá para fazer isso num vídeo só. Fica para os próximos vídeos. Aí com certeza vão ter mais uns 3 vídeos tratando desse assunto. Mas eu quero assim, foque nisso. A palavra de Deus é lá o Velho Testamento, que é transportado para o Novo Testamento, que ele é citado muitas e muitas vezes, e ninguém cita outro testamento que não a Antiga Aliança. E são judeus os apóstolos, para que haja compreensão daquilo que está sendo transmitido como mensagem. Tá bom? Que esse Deus, que é Adonai, que nos ama, que nos quer pertinho, te abençoe. Amém? Até mais, meus irmãos, minhas irmãs.